inferno em teus braços. Introdução. Alana sabia que não podia escapar de Nicholas Challoner. Durante um ano, ele havia planejado cuidadosamente uma vingança terrível e agora a faria pagar por ter causado a morte da sua esposa grávida. Ele a humilharia até que a dor fosse sua companheira inseparável. Usaria seu corpo jovem até que ela lhe desse os filhos que queria. O fato de se casar com Nicholas não diminuía sua degradação, ao contrário, o lindo anel de safiras que ele lhe havia dado no dia do casamento era um símbolo de escravidão. Significava que pertenceria a Nicholas enquanto ele assim o desejasse. A única coisa que podia fazer era rezar para que o marido se fartasse logo do seu corpo e arranjasse um amante. Capítulo 1. O enorme jato passou pelos Alpes do Sul. Alana Finderman virou-se animada para a simpática mulher ao seu lado. Um desses picos é provavelmente Monte Cook, o mais alto da Nova Zelândia, mas daqui eu não sei distingui-lo. Toda a minha vida eu os vi no horizonte, mas ficam completamente diferentes vistos daqui de cima. Mas são mesmo lindos, comentou a Sra. Hamill. Então, está quase em casa, meu bem? Será que a sua mãe e a sua irmã estão à sua espera? Espero que sim. Naturalmente, Tina está na escola. Não, ela terminou no fim do ano. Esse ano já está fazendo pré-medicina. No ano que vem ela começará o curso de medicina. A Sra. Hamill sorriu, olhando com admiração o rosto atraente da moça. Nos Estados Unidos esse curso é muito difícil. Ai, mas Tina é brilhante, comentou Alana sem a menor sombra de inveja. Brilhante mesmo, não terá problemas e também é a sua vocação. Lá em casa, a gente sempre soube que ela seria médica. E você? Alana ficou levemente corada antes de responder. Também quero ir para a universidade, eu tenho muito interesse por computação. Seus pais devem estar orgulhosos de filhas tão inteligentes. Você tem mais irmãos? Os límpidos olhos azuis de Alana ficaram sombrios e ela levou alguns instantes para responder. Não, somos só Tina e eu, e minha mãe. Meu pai morreu há 6 meses. Sinto muito. Parece que eu a ouvi dizer que ficou fora o ano inteiro? É verdade. Eu fui para a escola de etiqueta na Suíça. Minha mãe estava tão decidida a me fazer aprender boas maneiras, como receber e coisas assim, que tive que ceder. Meu pai morreu enquanto eu estava lá. Coitadinha, tão longe de casa. Sim. Naturalmente eu quis voltar para casa, mas minha mãe achou que era bobagem. E a irmã de papai, que mora em Londres, foi passar 2 semanas comigo. Todos foram muito bons em Santo Antônio. Passou esses últimos dias na casa da sua tia? Alana olhou para as belas planícies de Canterbury. Lá embaixo, a maior parte já envolvida pelas sombras, e seu coração bateu mais depressa. Sim, com a tia Ray. Ela é maravilhosa e me hospedou durante 2 meses ótimos, mas bem que eu estou contente de voltar para casa, estava com tanta saudade. A voz suave não escondia a emoção tanto tempo reprimida. Consciente disso, Alana virou a cabeça e agora somente seu perfil era visível. O rosto corado escondido sobre a massa de cabelos castanhos. Cabelos macios como a seda, disse David um dia, enquanto segurava entre os dedos uma mecha que caíra nos olhos. Talvez David estivesse lá para recebê-la. Tina havia escrito que ele estava muito ocupado na universidade com as aulas, mas talvez ela tivesse sorte e aquele fosse para ele. Fazia 1 ano que os dois não se viam, um longo ano sem cartas, embora a querida Tina sempre mandasse notícias dele. Mas isso não era suficiente para o coração faminto de Alana. Talvez agora, dentro de poucos minutos, ela o veria, e a sua vida ficaria novamente completa. Até mesmo a profunda tristeza pela morte do pai não diminuía a intensa expectativa de voltar a ver seu país e rever a sua família. A senhorita Hamill a observava atentamente, percebendo que algo a preocupava. Eu espero sinceramente que tudo dê certo para você. As duas se despediram na sala da alfândega, e logo Alana estava nos braços da mãe e da irmã. Abraçadas, as 3 choraram um pouco, emocionadas, lembrando em silêncio o 4º membro da família, agora morto. Entretanto, 6 meses é tempo suficiente para acalmar as dores mais cruéis, e o coração de Alana deu um salto de alegria ao ver um rapaz alto e loiro se aproximar. Mas era só alguém parecido com David. Ele não tinha vindo. Intimamente se consolando, sabendo que o veria muito em breve, demonstrou uma alegria descuidada que na verdade não sentia. As 3 foram para casa em 2 táxis, um para as malas e o outro para elas. A culpa de tantas malas é da tia Ray, defendeu-se ela quando Tina comentou a enorme bagagem.
Ela não resiste a vestidos bonitos e foi absurdamente generosa comigo. Eu pedia para ela não exagerar assim, mas ela ria e continuava comprando coisas sem parar. Menina de sorte, eu só quero ver se ela vai fazer a mesma coisa para mim quando eu for um dia para Londres. Mas é claro que sim, Tina. Ela vai ficar radiante quando puder escolher roupas para uma moça tão elegante como você, com essa altura e com esse corpo de modelo. Tia Ray lamentava o tempo todo o meu 1,60 m de altura. A mãe imediatamente reagiu. Não venha outra vez com essas queixas, minha querida. Você saiu a minha família, é isso. Muitos homens até preferem mulheres mais baixas, eles se sentem protetores. Olhou para as duas filhas que riam e acabou rindo também. Espere um pouco e logo verá que eu tenho razão. E você perdeu um pouco de peso, Alana. Está com um corpo muito mais bem proporcionado para sua altura, parecendo um pouco mais velha, um pouco mais sofisticada. Eu espero que sim, respondeu Alana, sentindo o olhar implacável da mãe. Mas o treino em Santo Antônio funcionou e ela se manteve aparentemente controlada. Teria sido tempo e muito dinheiro perdido se eu não voltasse tão polida como uma mesa de jantar. Bem, tem que reconhecer que você era uma garota das mais sem vaidade e sem modos que já existiram, comentou Rose olhando para a filha, agora uma moça refinada e pronta para assumir o seu papel, a qual a mãe havia preparado. Eu fico contente em ver que aquele seu ar obstinado e infeliz também sumiu. Era tão desagradável, parecia que eu tinha uma enjeitada dentro de casa. Alana afastou uma mecha de cabelo que lhe caía no rosto. Em compensação, você tinha uma verdadeira fada, que era Tina. Pare com isso, Alana, reclamou a irmã. Precisa se livrar dessa ideia, querida. Não há razão para ter sempre ciúme de Tina e... Mas eu não tenho ciúme de Tina, eu nunca tive, verdade. E como poderia? Ela é um encanto, é mesmo. Tina, não faça essa cara. Eu sei perfeitamente que eu sou muito teimosa, e eu tenho um gênio difícil, sou rancorosa. Como poderia culpar você por ser mais dócil do que eu? Afinal de contas, ela tem o seu gênio. Nunca indiferente a um elogio, ainda mais um elogio sincero. Rose Finder nem riu. Você, com todos esses vestidos novos, deve ter um bem bonito para usar na festa do seu aniversário. Festa? Querida, festa dos seus 19 anos? Ou será que já esqueceu? Claro que não, mas será que podemos? Parou de falar, lembrando-se de que o motorista do táxi escutava a conversa. Quando chegaram à espaçosa casa, no elegante bairro de Cashmere Hills, Alana perguntou preocupada. Mamãe, temos dinheiro para uma festa? Eu pensei que com a morte do papai as coisas tinham ficado mais difíceis. Rose serviu-se de uma xícara de chá, fazendo uma careta como sempre fazia quando tinha que conversar sobre dinheiro, mas respondeu despreocupada. Queridinha, não se preocupe, está tudo sob controle, eu garanto. Tem certeza? Mas claro, não há nada que a impeça de ter uma linda festa. Todos os nossos amigos sabem que você voltou e já a convidaram para mais programas do que vai poder ir. Sem falar em David, disse Tina, a voz controlada, olhando para a bela casa do outro lado da rua, onde o rapaz morava. Alana teve a impressão de que a mãe estava preocupada, mas Rose imediatamente afastou aquela sensação desagradável e sorriu, pois não queria ter rugas no rosto ainda moço e conservado. Não fique pondo ideias na cabeça de Alana. Aquilo foi um romance de criança. David é um ótimo rapaz, mas Alana descobrirá que tem muito pouco em comum com ele. Entretanto, quando os dois se encontraram naquela mesma noite, Alana sentiu que tudo voltava a ser como antes da sua partida. Atirou-se nos braços dele e trocaram um beijo longo e apaixonado, pelo qual ambos esperaram um longo ano. Meu amor, ai Alana, eu senti tanta sua falta. Eu estou tão contente por voltar. Foi um ano que parecia não acabar nunca. É verdade. Era só o que precisava ser dito. Os dois tinham crescido juntos. David era 3 anos mais velho do que ela. Sempre houve uma grande afinidade entre eles, mas só aos 16 anos Alana descobriu que a amizade e o companheirismo tinham se transformado em amor. Nessa ocasião, David a beijou pela primeira vez. Timidamente a princípio, mas a resposta imediata dela o assustou. Agindo como um adulto responsável, ele lhe disse que não deviam permitir que as liberdades entre eles aumentassem muito, pois ainda teriam que esperar um bom tempo antes de poderem se casar. Ambos levavam uma vida muito ocupada, ele na universidade, ela ainda no colegial, e assim o namoro seguia vagarosamente o seu curso. Até que Rose começou a insistir em mandá-la para a Suíça, o que a tirou novamente um nos braços do outro.
Foi só o bom senso de David que evitou que acontecesse exatamente o que Rose mais temia. Assim, foram obrigados a testar o seu amor durante um ano, e agora até mesmo Rose tinha que reconhecer que haviam nascido um para o outro. Embora a mãe não fizesse mais uma oposição aberta ao namoro, algo em sua atitude deixava Alana intrigada. Sempre que tentava perguntar por que era contra seu amor por David, Rose desconversava. Finalmente, Alana chegou à conclusão de que ela simplesmente não aprovava casamento de duas pessoas muito jovens. Como não tinha intenção de casar logo, pois David ainda precisava fazer pelo menos um ano de especialização na faculdade, resolveu desistir de pressionar a mãe e recuperar o tempo perdido longe de David. No dia da sua festa de aniversário, ela desceu radiante a escada, o rosto brilhando de felicidade. Minha filha está linda! Como gostaria que seu pai estivesse aqui, ele ficaria tão orgulhoso. As duas se abraçaram, ambas felizes e ao mesmo tempo um pouco tristes, ao se lembrarem de Holt Finderney. Quem sabe ele está me vendo agora, disse a moça, dando uma risada nervosa. Rose pareceu contrariada. Eu tinha esperança de que depois de um ano no Santo Antônio você tivesse se livrado dessas risadas espalhafatosas. Quase sempre eu consigo controlá-las. Eles insistiram muito comigo. Lembra-se de como eu costumava rir assim nos momentos mais inoportunos? Eu sei, e muito bem, respondeu Rose, passando os dedos cheios de anéis pelos cabelos bem penteados. Ai, bem até demais. Lembro-me da irritação de seu pai chegar ao desespero por causa dessa risada. Apesar de saber que você agia assim por nervosismo, às vezes ele se controlava com dificuldade. Alana deu umas voltas pelo espaçoso hall, o belo vestido de musseline renda flutuando como uma nuvem. Não se preocupe, mamãe. Aqui estou eu, pronta para dirigir uma casa com sofisticação e habilidade. Eu sei até como se contrata empregados e como se despede. Coisa utilíssima aqui na Nova Zelândia, onde eles nascem aos cachos. Caçoou. E também sei pedir uma refeição e cozinhar uma porção de pratos refinadíssimos. Eu vou saber como conversar com os convidados importantes que meu futuro marido trouxer para casa. Não seja tão cínica. Rose protestou, zangada com uma brincadeira tão inocente, pois eu acho que a coisa mais importante que existe para uma mulher é ser uma boa esposa e mãe, e você ainda teve aulas de música, de arte e de cultura geral, o que vai ajudá-la a apreciar melhor a vida no futuro. Cheia de remorsos, Alana deu o braço à mãe, tomando cuidado para não amassar o belo vestido de Rose. Agora eu quero ir para a universidade aprender tudo o que eu puder sobre computadores. E depois tornar-se a senhorita David Opp, gritou a irmã do alto da escadaria. Uma hora infeliz de tocar no assunto, Alana sentiu o sangue subir-lhe o rosto. Isso ainda não está decidido, disse ao perceber que a mãe ficara tensa. Querida, você ainda é jovem demais, vocês dois são. Há alguns dias eu estava conversando com René Opp e ela me contou que David tem uma porção de planos. Se você estivesse pensando em casar com um homem mais velho, a coisa seria diferente. A maturidade é muito importante num casamento. Por mais que eu goste de David, não se pode negar que ele ainda é um garoto. E mudando de assunto, Tina, como você está linda hoje, as duas estão lindas. Vamos fazer uma revisão final em tudo, ok? As irmãs trocaram olhares, Alana sentindo que havia algo estranho no comportamento da mãe, e com um pressentimento terrível. Mas, olhando novamente para Rose, alegre e segura de si, ela a seguiu afastando os maus presságios. Pode ser uma qualidade frívola, comentou Rose ao admirar as salas de flores, tudo impecavelmente arrumado. Mas eu sei, instintivamente, como receber meus convidados e deixá-los à vontade. Olhou orgulhosa para as filhas, que estavam realmente lindas. Rose sempre havia sido muito exigente, se esmerando na educação das duas. Alana era quase um palmo mais baixa do que a bela irmã. O corpo esguio e bem feito, cabelos acobreados, pele clara, olhos de um azul intenso. Tina, alta e loira, tinha olhos castanhos claros e herdara os traços clássicos e perfeitos da mãe. Naquela noite, usava um vestido dourado e estava mais linda do que nunca. Olhando para a sala cheia de flores, Alana sentiu o coração leve. O ano passado, no exterior, tinha sido fascinante, mas sentia imensa saudade de casa. Agora, depois do exílio forçado, recebia sua recompensa. Estava finalmente de volta, à espera dos amigos e de David. Logo, a casa estava cheia de música, de risos e de conversa, e David ao seu lado. Feliz, ela se movimentava entre os convidados encantadora, vivaz e sorridente.
Depois de cumprir seu papel de anfitriã, dançou com David. Tive tanta saudade, ele sussurrou em seu ouvido. É só o que tem a dizer? Reclamou David, fingindo zanga. E o que quer que eu diga? Perguntou provocante. Se eu dissesse tudo o que eu quero, eu acho que assustaria você. Deus do céu, esse ano parecia não acabar mais. O pedido da sua mãe para não escrever um ao outro podia ser sensato, mas, querida, foi um inferno para mim. Alana ficou impressionada com a intensidade do amor dele. Mesmo assim, quis ter certeza. Pelo que Tina me escreveu, você estudou tanto que nem teve tempo para pensar em mim? Eu nunca tirei você dos meus pensamentos, e tudo o que eu fiz foi por você, por nós. Era o mais perto que ele tinha chegado de um pedido de casamento. Feliz, ela levantou os belos olhos azuis para ele, e os dois continuaram dançando, esquecidos de tudo à sua volta. Então, David desviou o olhar e sua expressão mudou. O que foi? Perguntou ela. Entrou um homem e ele estava olhando muito firme para nós. Agora ele está conversando com a sua mãe. Mas quem é? Não sei, mas o rosto me é familiar. Girou para que ela pudesse ver o desconhecido. É aquele ali, conhece? Alana o reconheceu imediatamente. Nem que vivesse 1000 anos se esqueceria daquele rosto que vira pela primeira vez aos 16 anos. Aquele rosto frio, controlado, bonito e implacável. Os olhos verde claros contrastavam com a pele morena e a gelaram imediatamente, fazendo com que perdesse o ritmo da dança e tropeçasse. Querida, o que foi? Alana? Perguntou David, olhando para o rosto lívido da namorada. Aquele é Nicholas Challoner. Nicholas Challoner? O mesmo? Sim, o mesmo Nicholas, cuja mulher eu matei quando eu tinha 16 anos. Ele ficou calado, acompanhando mecanicamente o ritmo da música, enquanto Alana sentia o corpo se transformar num pedaço de gelo. A única realidade naquele instante eram os olhos frios e acusadores de Nicholas Challoner. Mas que diabos ele está fazendo aqui? Perguntou David irritado. Sua mãe o convidou ou ele veio se intrometer? Ela não me disse nada, mas não parece estar surpresa ao vê-lo. Vamos tomar alguma coisa? Você precisa de uma bebida forte para se recuperar do susto. Deu a ela um pouco de conhaque e levou-a até o terraço. Ficaram apreciando a bela vista da cidade de Christchurch, que se via lá embaixo, uma cidade luminosa, espremida entre as montanhas e o mar. Não deixe que a presença dele a intimide, querida. O que aconteceu foi um acidente, sem a menor dúvida. Se eu não tivesse perdido o controle do meu skate, a mulher dele não teria morrido. O inquérito provou que a culpa não foi sua, foi dessas terríveis coincidências, um acidente em que as duas tiveram culpa. Eu pensei que você tinha superado isso. O que deu em Rose para fazer uma coisa dessas? Mas a Lana estava deprimida. A mulher dele estava grávida de 6 meses e morreu, e o bebê também. Eu fui com meu pai dizer a ele que eu sentia muito, mas eu vi que ele me odiava. O homem estava em estado de choque, já deve ter esquecido tudo agora. David falava mansamente, tentando encorajá-la, mas a Lana mal ouvia sua voz, perdida nas lembranças que lutara tanto para reprimir. O rosto dele parecia uma máscara inexpressiva, menos os olhos. Eram frios como gelo. Eu queria dizer como estava triste com o que tinha acontecido, mas não conseguia falar. Foi papai quem falou. Papai segurou a minha mão o tempo todo. Nicholas Challoner quase não disse nada, mas seus olhos ficaram o tempo todo fixos em mim, revelando o profundo desprezo que sentia. Eu estava tão nervosa que eu comecei a rir, ao sair daquele horrível quarto de hotel. Eu não conseguia me controlar. Querida, não fique assim. Com certeza ele veio justamente para dizer que sente muito, que já passou, qualquer coisa assim. Mas a tentativa de animá-la falhou. Acha mesmo? Ele parecia uma estátua, frio, assustador, cruel, e ainda é assim. David deu um suspiro e afastou-se um pouco para poder olhá-la nos olhos. Sacudiu-a de leve. Agora você está começando a ficar histérica, Lana. Pare com isso. Ele não pode fazer nada contra você. Foi uma experiência traumatizante, principalmente porque você é muito sensível. A senhora Challoner foi a maior culpada. O caminhão que subia a ladeira abafou o barulho do automóvel dela e as plantas na curva atrapalharam a sua visão. Quando viu você, instintivamente quis desviar e subir naquela rampa. Foi por azar que morreu. E você sabe que a polícia apurou que ela guiava com excesso de velocidade. E agora? Vai se controlar ou eu tenho que mandá-la para a cama? Eu estou melhor, disse, fazendo um esforço visível para se controlar. Assim que eu gosto.
Beijou-a docemente nos lábios. Alana agarrou-se a ele procurando segurança, certa de que ele a protegeria. David hesitou um instante e, entendendo mal o que ela queria, tomou-a nos braços e beijou-a sensualmente. Pela primeira vez, Alana não sentia a emoção que a proximidade dele sempre provocava, e a aparição repentina de Nicholas Challoner ao lado deles a fez gelar. David murmurava seu nome apaixonado quando uma voz fria o interrompeu. Sinto estragar a cena, disse Nicholas, mas a sua mãe mandou chamar você. Parece que é para cortar o bolo de aniversário. Alana ficou imóvel, reunindo todas as forças, voltou-se para ele. Está bem. Como se estivesse num pesadelo, caminhou até o salão e sorriu para os convidados. Rose parecia tão calma que ela começou a descontrair-se, mas, enquanto cortava o bolo, aquele homem ao seu lado era para ela uma ameaça sombria. Mais tarde, foi com um sentimento de alívio que Alana se viu dançando com ele. Finalmente saberia o que ele estava fazendo lá. Nicholas segurou-a mantendo uma distância convencional, mas Alana tinha a sensação de que ele a aprisionava. Sentia um arrepio gelado percorrendo o corpo. Ele era alto, muito alto, com quase 1,90 m, os ombros largos, os braços musculosos. Por mais que a intimidasse, não podia negar que se tratava de um belo homem. Percebeu que muitas amigas a olhavam invejosas. O conjunto agora tocava músicas românticas e a maioria dos dançarinos mal se mexia do lugar, usando o pretexto da dança para ficarem mais juntinhos. David conversava com Tina num canto da sala. Parecia estar interessado na conversa, mas, por um instante, seus olhares se cruzaram e ele lhe deu um sorriso encorajador. Mas ela se sentia a quilômetros, com Nicholas Challoner separando-a do resto do mundo. 3 anos fizeram uma grande diferença, disse ele de repente. Foi por isso que veio? Para ver no que eu tinha me transformado? Em parte. Olhou-a com assustadora intensidade, mas principalmente porque Rose me convidou. Mamãe convidou você? Mas por quê? Ele ficou calado por alguns instantes e Alana pensou que ele não ia responder. E por que não? Rose e eu nos tornamos grandes amigos nos últimos meses e, antes disso, eu via seu pai constantemente. Alana olhava para ele cada vez mais surpresa. Então, eles não lhe contaram nada, Alana? Bem, talvez porque eu mandei que não falassem nada. Mandou? Eu disse que mandei? Foi uma palavra mal escolhida, claro, mas não tinha sido. Os olhos azuis de Alana estavam presos ao rosto implacável e belo de Nicholas. Havia um leve tremor nos músculos do seu maxilar e ela sentia um frio na espinha. De repente, seus olhares se encontraram e ela corou violentamente ao ver um desejo selvagem naqueles olhos verdes e cruéis. Pela primeira vez naquela noite, desejou estar usando um vestido menos decotado que não revelasse tanto. Nicholas a olhava como se ela tivesse completamente nua. Gostou do ano que passou na Suíça? A pergunta ajudou a recuperar um pouco de autocontrole. Gostei, foi muito bom e muito interessante. Acredito que a sua irmã não tenha interesse em fazer o mesmo tipo de curso. Ela faz medicina, um curso muito caro. Sua mãe terá que gastar bastante com ela, né? Mais uma vez, olhou-o intrigada. E mais uma vez, os olhos verdes e frios responderam com ironia. Ele estava fazendo um jogo, mas ela não conhecia as regras. Insegura, procurou David na sala, mas o rapaz dançava calmamente com Tina, enquanto a sua mãe conversava animadamente com 2 amigas. Rose me contou que Tina tem uma grande vocação. É verdade. E o que pretende fazer, agora que está em casa? Será que você também não sabe isso? Perguntou subitamente zangada, sentindo que havia algo entre a mãe e Nicholas, alguma combinação que ela desconhecia. Pois bem, acontece que eu sei, mas eu duvido que você saiba, Alana. Não havia dúvida no tom de triunfo naquela voz grave. Alana estremeceu assustada. Quando tentou se libertar dos braços dele, Nicholas a segurou com força. Felizmente, a música parou e ele a guiou através da sala. Um sorriso implacável no rosto autoritário. Será que mais ninguém percebia isso? Rose continuava a mesma mulher superficial e alegre de sempre, e aos poucos, influenciada pela mãe, Alana se acalmou. Logo, Tina e David se juntaram aos 3 e ela percebeu assustada que também eles sucumbiam ao feitiço de Nicholas. Parecia que só ela notava que ele a olhava como se fosse seu dono. Como você viu, disse David logo depois quando dançavam. Ele esqueceu e perdoou.
Pelo que Rose falou, tinha até negócios com seu pai. Devem ter se tornado amigos e decidiram não contar nada a você para não aborrecê-la. Aquilo parecia lógico. Ainda assim, Alana achava que as coisas não eram tão simples. Eu estou com medo, murmurou. David reagiu com impaciência. Está sendo tola, querida. Ele é um sujeito muito agradável. Na verdade, se você não fosse tão bobinha, eu teria ciúmes. Homens como Nicholas costumam conquistar todas as mulheres. Mas concordo que Rose devia ter avisado você de que ele vinha. Foi um choque terrível, não? Mas agora tudo já passou e pode viver sem essa sombra ameaçando você. Como David podia ser tão obtuso? Alana tinha vontade de gritar para que ele percebesse o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Nicholas Challoner não era uma sombra, era muito real, muito homem, e a ameaçava como se quisesse separá-la do resto do mundo. Quando ergueu o rosto para o namorado, inconscientemente implorando a sua ajuda, percebeu que David estava fascinado pela forte personalidade de Nicholas e não percebia o homem cruel que havia sobre aquela máscara. Sentiu-se sozinha como nunca. Nem mesmo quando imaginara que era responsável pela morte de Claire Challoner, sentira-se desse modo. Naquela época, os pais a entenderam e encorajaram, ajudando a vencer a angústia. Mas agora o pai não estava mais ali para protegê-lo. Teria que enfrentar aquela ameaça assustadora sozinha e desarmada. Meu benzinho, você parece exausta, disse David com ternura. Eu desconfio que deve estar sentindo a mudança de fuso horário. Precisa dormir até tarde amanhã. Sim, eu vou fazer isso, respondeu subitamente sem energia. Eram 3 da madrugada quando a festa finalmente acabou. Alana foi procurar a mãe, mas Tina avisou que ela acabara de se deitar com uma forte dor de cabeça. Teria que esperar pelo dia seguinte para pedir explicações sobre a presença de Nicholas Challoner. Depois de dar boa noite para a irmã, foi para o quarto e caiu na cama sem forças. Capítulo 2. No dia seguinte, Rose acordou recuperada e respondeu calmamente às perguntas da filha. Bem, quando eu vi a sua cara, percebi que devia ter lhe dito que ele viria, mas na hora me pareceu mais sensato não dizer, queridinha. Achei que ficaria nervosa e estragaria a festa para você. Mas por que o convidou? Qual é o relacionamento que existe entre vocês? Somos ótimos amigos, respondeu a mãe enquanto tomava café. Depois daquele acidente, continuamos a manter contato com ele. Nicholas tinha alguns negócios com seu pai e, desde a morte de Ruth, foi muito bom para mim. Houve um silêncio constrangedor. Bom como, mamãe? Ora, compreensivo. Eu sei que ele dá a impressão de ser duro, mas na verdade ele tem um coração de ouro. É mesmo? Alana lembrou-se das 3 músicas que tinha sido obrigada a dançar com ele e do seu olhar de desprezo. Acha mesmo que ele é bom? Sim, insistiu Rose com firmeza. Depois de tomar o resto do café, ela se levantou. Agora vamos arrumar tudo, está bem? A casa está com cheiro de bar. Não estava, naturalmente. A firma contratada para preparar e servir a ceia deixara o lugar imaculadamente limpo, mas exigente como sempre, Rose trabalhou até a hora do almoço para que tudo estivesse exatamente no lugar. Depois, Tina saiu para passar a tarde com uma amiga e Rose foi descansar, deixando a Alana sozinha. Quando foi dar uma volta no jardim, a moça desejou ardentemente que David não tivesse que ir receber um professor visitante naquele dia. A tarde estava clara e ensolarada, e logo seus temores da véspera lhe pareceram fantasia. Lógico que Nicholas Challoner não a ameaçava de maneira alguma. Era impossível que um dia se tornassem amigos, mas devia estar mesmo muito agitada para imaginar que ele era seu inimigo. Havia chegado a essa reconfortante conclusão quando parou atônita. Sem sentir, tinha ido até o exato lugar onde surgira de repente na frente de Claire Challoner 3 anos atrás. O enorme rododendro que a escondera da vista da mulher ainda estava no mesmo lugar. Perturbada, começou a andar pela rua e deu um grito de susto quando um carro freou a centímetros dela. Um homem saltou e agarrou-a pelos ombros. Era Nicholas. Tentando outra vez? Gritou fora de si. Pois ia se dar mal, Alana. Não sou maluco para me matar e salvar uma adolescente idiota. E pare de gritar. Alana pensou por um momento que ia desmaiar. O mundo parecia estar escurecendo à sua volta e em seus ouvidos havia um assustador zumbido. Repentinamente, ele a levantou nos braços e a jogou dentro do carro. Com os olhos fechados, tentando dominar o tremor do corpo e calar o terror que a dominava, ela não conseguia pensar em mais nada, a não ser no terror que aquele homem lhe provocava.
Ficou imóvel até o carro estacionar na porta da sua casa. Saia! Ela obedeceu sem hesitar, sua natural rebeldia esmagada pelo choque de vê-lo tão inesperadamente. Mas Nicholas não a deixou entrar em casa. Segurando-a pelo braço, levou-a até a pequena estufa. Aos poucos, Alana recuperou o autocontrole. Tentou se livrar dele, mas foi forçada a sentar-se num banco. Absurdamente emoldurado por uma cascata de rosas, ele a olhava de cima, observando o esforço que ela fazia para se recuperar do susto, os olhos azuis revelando toda a confusão que sentia. E está assim tão decidida a se suicidar naquele exato lugar? Perguntou insensível. Alana piscou. Oh, meu Deus! Você me deu um susto tão grande! Estou vendo. Onde está sua mãe? Descansando. Pela sua aparência, você também devia estar. Seu namorado ficou até muito tarde? Não é da sua conta. Não? Bem, talvez tenha razão. Agora me diga, Alana Finderman, gosta muito da sua mãe? Olhou completamente atônita. O quê? Você escutou. A primeira vez que nos vimos, e tenho certeza de que também se lembra, você me deu a impressão de ser a queridinha do papai. Mas vendo-a novamente ontem, imaginei se minha conclusão não foi excessivamente simplista. Gosta muito da sua mãe, não é? O medo que a Alana sentira na véspera voltou, com toda a força ameaçadora. Lógico que gosto. E Tina, também gosta muito dela? Provavelmente existe alguma rivalidade entre vocês, afinal ela é bem mais bonita que você, mesmo hoje. E quando ficar mais velha será uma beleza. Tem inveja dela? Ciúme? Você é louco! Exclamou Alana com tanta convicção que ele começou a rir, achando graça na reação dela. Não, estendendo a mão para impedir que ela fosse embora, irritada com seus comentários. Os dedos dele se fecharam em volta do pulso delicado, sem perceber que a estava machucando até ela gemer de dor. Subitamente, Nicholas ficou sério, obrigando-a a levantar o rosto, segurando seu queixo involuntarioso. Quando seus olhares se encontraram, ela percebeu incrédula que havia uma luz diferente naqueles olhos verdes, agora brilhando ardentes. Me diga uma coisa, Alana. O que você faria pela sua mãe e pela sua irmã? O que quer que eu faça? Ele a soltou e deslizou as mãos pelo braço dela. A pele sensível de Alana se arrepiou com aquele contato sensual e sentiu as pernas bambas, mas conseguiu se libertar e sentou-se outra vez, evitando olhar para ele. Sua mãe me contou que você estava surpresa por ela poder gastar tanto com uma festa. O comentário, que provava a intimidade que existia entre Nicholas e Rose, foi tão inesperado que ela levantou os olhos atormentados para ele. Por que isso interessa a você? O que quer, Sr. Challoner? Por que está me torturando assim? Torturando? Um silêncio pesado caiu entre eles, e ela podia ouvir perfeitamente o zumbido do voo de uma abelha. Na rua, um carro tocou uma buzina estridente. Mais longe, alguém aproveitava o domingo para cortar a grama. O sol aquecia a estufa e o ar estava úmido e perfumado, mas Alana tremia, sentindo que algo a ameaçava. Mas não falou. Esperou que ele começasse. Depois de alguns segundos, Nicholas disse, tranquilo como se comentasse o tempo. Estou curioso sobre você. Eu vim até aqui para ver se aquela adolescente atrevida que conheci tinha mudado muito. E? Não muito. Os anos e a escola suíça mudaram a menina bonita numa mulher desejável, mas parece que continua descuidada, à espera de motoristas imprevidentes. Alana novamente se levantou, irritada com o comentário cruel. Nesse instante, Rose chamou da casa e ela fugiu correndo. A mãe pediu que preparasse o chá e logo depois David apareceu. Não se beijaram na presença de Rose, mas ele segurou a mão de Alana com tanta força que ela reclamou. Desculpe, querida, é que eu estou excitada, eu recebi uma notícia maravilhosa. O que foi? Perguntou a moça, esquecendo os pressentimentos sombrios daquela última hora. Bem, aquele professor visitante que eu fui receber junto com o professor assistente da faculdade é um VIP mesmo. Imagine, ele tem prestígio para recomendar alguém para fazer uma especialização nos Estados Unidos e, depois que o Dr. James falou com ele, eu fui o escolhido. Mas que maravilha, David! Para onde você vai? Para Los Angeles. Eu vou fazer uma especialização lá num dos mais modernos laboratórios do mundo. Alana estava radiante, mas de repente foi invadida por um terrível pressentimento. Quanto tempo vai ficar lá? 2 anos. Por um instante, a animação dele pareceu diminuir ao ver o rosto sério da namorada.
Alana, 2 anos passam depressa, interrompeu Rose. Querido David, você merece essa oportunidade, tem estudado muito. Embora Alana sentisse a rebelião crescendo dentro dela, reconhecia que a mãe tinha razão. Não devia dizer ou fazer nada que estragasse a alegria de David, diante dessa oportunidade inesperada. Não, aquilo não era inesperado, ele merecia por seu esforço e a sua inteligência. E ele a esperara durante 1 ano, sem se queixar, fiel, agora era a vez dela. Seu olhar brilhava de orgulho quando pousou no rosto de David. Ele agora contava animadamente as vantagens que teria com a sua estada nos Estados Unidos. Uma onda de amor a invadiu. Sem se importar com a presença da mãe, deu um beijo no rosto dele. David puxou-a para mais perto e continuou a falar. Tina chegou então, mas ao saber da novidade, explodiu em lágrimas, surpreendendo a todos. David sorriu e a consolou. Eu sou mesmo uma boba, ela dizia soluçando. É só que as coisas parecem estar acabando. Primeiro foi a Lana. Quando ela voltou, eu pensei que tudo seria como antes. E agora, David vai embora e nunca mais será a mesma coisa. Inconsolável, foi abraçada por cada um deles. Enquanto Rose e David foram em busca de uma garrafa de champanhe que sobrara da véspera e de taças, a Lana tentou confortá-la. Não ligue para mim, disse Tina fungando. Se começar a me agradar muito, eu vou chorar outra vez. Mas como pode ficar tão calma, sabendo que não vai vê-lo durante 2 anos? Ainda não pensei direito, confessou a Lana contrafeita. Não se surpreenda se, qualquer noite dessas, me escutar em prantos. Oh, Ali, eu gosto tanto de você. E abraçou a irmã. Logo, Rose e David voltaram com as taças e a garrafa. David partiu 1 semana depois, prometendo escrever, mas sem voltar a falar em algum compromisso entre ele e a Lana. Ela se despediu muito pálida, os olhos sem lágrimas, e depois se deixou levar para almoçar num restaurante com os pais dele, Rose e Tina. Ninguém pareceu reparar que seu sorriso era forçado. A mãe de David também tinha os olhos brilhantes demais e a voz estava ligeiramente alterada. No restaurante, Alana percebeu que alguém a observava de longe. Quando ele levantou o copo numa saudação irônica, ela sentiu o sangue fugir do rosto. O que Nicholas estava fazendo ali? Ele morava na Ilha do Norte, em Auckland. O que fazia ali no sul há tantos dias? Foi distraída pelos outros, mesmo assim não pôde ignorá-lo no outro extremo da sala. E sentiu a pele se arrepiar quando percebeu que Nicholas se levantava e caminhava na direção deles. Rose cumprimentou-o calorosamente. Nick, meu querido, já conhece o senhor e a senhora Opp? São os pais de David. Acabamos de voltar do aeroporto e ele partiu para os Estados Unidos. Nicholas foi educado e amável, conquistando imediatamente os Opp. Em silêncio, Alana brincava com a sua xícara de café, como se tentasse não chamar a atenção sobre si. Mas os implacáveis olhos verdes procuraram seu rosto pálido. Parece deprimida, Alana. Não gostaria de dar um passeio comigo? Eu tenho que visitar alguns amigos. Excelente ideia! Exclamou Rose. Queridinha, vá com o Nick. Se não for, vai chorar o resto do dia. Alana levantou o olhar. Estava sendo vagarosa e inexoravelmente manipulada, e o instinto lhe dizia que não adiantava procurar a mãe em busca de ajuda. Está bem, concordou sem interesse. Os amigos de Nicholas eram agradáveis e tinham uma fazenda de carneiros na terra acidentada da península de Bank. Em outras circunstâncias, Alana teria apreciado a sua companhia. Eles evidentemente gostavam de Nicholas Challoner, embora por alguma razão o temessem. Quando ele a apresentou, ambos reconheceram seu nome, mas não fizeram qualquer comentário. Ficaram lá cerca de 2 horas. Depois, Nicholas levou-a diretamente para casa e entrou com ela. Rose não está, informou Alana seca. Eu sei. Ela disse que ia a um desfile de moda. Não se interessa por moda, Alana? Não hoje. Prefere chorar por causa do seu namoradinho? Ela mordeu o lábio e seguiu na frente, até a sala de estar. Não quer se sentar? Posso lhe dar alguma coisa para beber? É muito cedo depois daquele incrível chá que acabamos de tomar. Esperou que ela se sentasse, pegou uma cadeira e sentou-se bem na frente dela. O que é que você quer? Perguntou, intrigada. Você. Por incrível que parecesse, aquela resposta não a surpreendeu. Enfiou as unhas nas palmas da mão. Exatamente como? Como minha esposa. Dessa vez ela regalou os olhos e estremeceu. Para ficar no lugar da que eu matei? Isso mesmo, e também para me dar o filho que você me tirou. Aquilo não podia estar acontecendo.
Talvez, se fingisse que Nicholas não estava ali, ele fosse embora, pensou, e assim se esqueceria do terror que sentia naquele instante. No aparador sobre a lareira, o relógio marcava os minutos, um som que a fazia recordar a infância. Era estupidez sentir tanto medo. Ele não podia obrigá-la a casar? E foi o que lhe disse. Nicholas demorou algum tempo para responder. Mas claro que eu posso, Alana. Acha mesmo que eu esperava que concordasse? Mesmo que eu esperasse, ao ver seu olhar fascinado para David Hope, perceberia a realidade, mas não acredito em fracassos. Foi você que o mandou embora. Ele concordou, sacudiu a cabeça lentamente, os olhos semicerrados. Estava curioso para saber quanto tempo levaria para você descobrir. Ela sentia um terror tão grande que a garganta parecia fechada. E minha mãe? Rose? Sorriu, um sorriso nada doce. Na época em que seu pai morreu, os negócios dele estavam em péssimas condições e a sua mãe sentiu-se muito grata pelos conselhos que eu dei, conselhos e ajuda econômica. E se essa ajuda fosse retirada? Não disse mais nada, nem precisaria dizer. Por quê? Por que eu? Eu fui dizer a você o quanto eu sentia, foi um acidente. E eu aceitaria suas desculpas se não a tivesse ouvido rir logo que a porta do meu quarto se fechou. O tom feroz e cheio de rancor na voz dele a fez levantar a cabeça, e logo ele estava de pé, se movimentando com a agilidade de um tigre. Antes que Alana tivesse tempo de se defender, agarrou-a pelos cabelos, obrigando a levantar ainda mais a cabeça. Eu estava nervosa, protestou rouca. Eu tinha o costume de rir assim. Calha a boca. Puxava seus cabelos com tal violência que ela não conseguiu conter as lágrimas de dor. Eu amava a minha mulher, e você a matou, e também o meu filho. Me deve isso, Alana, e pelo menos uma vez na sua vida você vai pagar. Não será muito difícil. Eu não quero amor, afeição, companheirismo, eu não quero nada, a não ser o uso do seu corpo, e isso eu terei. Como se o contato com ela o contaminasse, soltou seus cabelos e esfregou as mãos. O rosto bronzeado estava cheio de desprezo, fazendo o sangue da moça gelar. Mas uma fúria cega fez Alana perder o medo. Seu porco arrogante, procure outra para parir um filho para você. Eu me recuso a fazer uma coisa dessas. É obsceno. Talvez. A obscenidade é uma questão de opinião. Eu acho que você deve ser boa na cama e não me importa se vai gostar ou não de ter meus filhos. E terá quantos eu quiser. Quanto ao que pode lhe acontecer, se não me obedecer, vou acabar com a sua raça. Isso eu garanto. E não só você. Também a Bela, Tina e a tola Rose. Para não falar do seu namoradinho. O quê? O que quer dizer com isso? A ideia da bolsa surgiu para tirar aquele cara do meu caminho. Se não fosse para isso, eu não veria razão para gastar meu dinheiro para sustentá-lo bem longe daqui, fazendo o que ele quer. Ele quer a mim, mas quer mais a bolsa. Por que ele não casou com você e a levou junto? Alana avançou para ele, procurou atingir seus olhos com as unhas. Nicholas agarrou-a, mas ela chegou a arranhá-lo no rosto, antes de ser subjugada. Eu nunca vou perdoar você, ela murmurou entre dentes. Nunca, até o dia que eu morrer. Ele deu um sorriso cínico. Nunca é tempo demais, minha gata. Nesse instante, um ruído fez virar a cabeça. Deve ser Rose, uma mulher incrível, a sua mãe, sempre pontual. Eu espero que tenha as mesmas qualidades. Ela corou, consciente do que ele queria dizer com aquelas palavras cruéis. Nicholas desprezava Rose quase tanto quanto odiava sua filha, e ambas mereciam a pior vida possível. Se eu não casar com você, o que vai fazer? Perguntou em voz baixa. Eu farei com que fiquem na miséria, nada de escola de medicina para Tina, tudo o que possuem terá de ser entregue para pagar dívidas, o dinheiro que sobrar não dará para comprar nenhuma casa, por mais modesta e pequena que seja. Duvido que Rose se conforme com a pobreza, ela sempre foi uma mulher de hábitos caros? Muito bem, você tem todas as cartas. É claro que sim. Sorriu e puxou-a pelos ombros. Vamos então selar nosso compromisso? Quando Rose entrou na sala, viu os dois abraçados, a boca de Nicholas cobrindo a da filha, os braços dele envolvendo-a completamente submissa. Se percebeu que Alana não correspondia ao beijo, fingiu não perceber. Naquela tarde, algo morreu no íntimo de Alana, deixando apenas uma pessoa fria e sem alma. Depois que Nicholas foi embora, ela seguiu a mãe até a cozinha para guardar as compras do supermercado. Com uma calma desesperada, perguntou: De quanto é a sua dívida com Nicholas, mãe?
A reação de Rose foi de indignação. Foi um empréstimo perfeitamente legal. Ele foi tão amável quando seu pai morreu. Eu não sei o que seria de nós sem ele. Alana, seu pai tinha perdido quase toda a fortuna. As coisas para nós tinham ido de mal a pior. Se Nick não me ajudasse, eu acho que eu não teria condições de continuar. Mas foi só um empréstimo. Nick me disse que tudo vai dar certo e que eu não preciso me preocupar. Quando foi que os negócios do papai começaram a ir mal? Rose abaixou-se para guardar as batatas. Há alguns anos. Isso não interessa agora. Eu confio inteiramente em Nick. É um homem muito rico, você sabe. Num artigo que saiu há algumas semanas no jornal, diziam que ele tem a cabeça de um gênio financeiro. E o coração de pedra. Mas Alana não disse isso. Rose estava determinada a não ver o estado real das suas finanças. E a moça sentiu que não tinha forças para obrigar a mãe a enfrentar os fatos. Isso traria uma tensão intolerável entre ambas. Linda e tola Rose, como Nicholas Challoner dissera. Talvez ele tivesse razão quanto a isso, mas não queria prejudicar a mãe. Ele é um homem incrivelmente bonito, não acha? Comentou Rose. E que magnetismo. Ele quer casar comigo. Eu sei. Tão romântico. Ele me contou que nunca se esqueceu de você, embora só a tivesse visto por 10 ou 15 minutos. Então, era assim que ela estava decidida a encarar tudo? Bem, Rose sempre havia sido uma romântica. Uma visão tão cor-de-rosa da situação combinava com seu temperamento. A mãe esperou por uma resposta e, quando não veio nenhuma, perguntou com ansiedade na voz. O que você vai fazer? A nova Alana, que agora se sentia tão velha enquanto a mãe parecia tão infantil, respondeu com calma. Eu vou me casar com ele, acho. Eu sei que não se arrependerá. Alana percebeu por seu tom que estivera preocupada. Ele é um perfeito cavalheiro. Esse é o tipo de casamento que eu sempre sonhei para você. Nick tomará conta de você por toda a vida e nunca precisará se preocupar com dinheiro. Foi ele quem pagou a sua escola na Suíça, sabe? Alana não se surpreendeu. Pelo que ficara sabendo naquele dia, Nicholas Challoner havia tecido uma teia em volta da família Finderner durante anos, desde a morte da esposa. E imagino que ele também vai querer se responsabilizar pelas despesas de Tina na faculdade de medicina. Bem, sim, ele se ofereceu, e Tina ficaria tremendamente infeliz se perdesse essa chance. Alana mordeu o lábio. Por um perigoso instante sentiu que estava perdendo a calma, revelando a lama secreta que existia sobre a máscara de serenidade. Suas mãos tremiam. Lutou contra a vontade de gritar sua revolta e seu medo, de pedir à mãe que a protegesse contra um futuro tão vazio. Mas não havia nada que pudesse fazer, que alguém pudesse fazer. Nicholas Challoner a encurralara, e a única maneira de manter a dignidade era erguer a cabeça e não permitir que ela visse como a sua derrota era vergonhosa. Mas foi Tina quem pôs o dedo na ferida. Quando contou as novidades, a irmã permaneceu calada, a perplexidade controlada, mas à noite seguiu a Alana até o quarto e perguntou sem rodeios. E David? David o quê? Não se faça de boba. David está pensando que você vai casar com ele? Sentada diante da penteadeira, Alana fingiu se olhar no espelho. Ele não me disse nenhuma palavra, não há nenhum compromisso entre nós. Não havia necessidade de dizer nada, insistiu Tina com impaciência. Você está apaixonada por ele e ele por você. E não tente me enganar, eu vi os dois juntos na festa. É por causa do dinheiro, Alana? Não, mas Tina não acreditou. Tem que ser, você mal conhece o Sr. Challoner? Ali, eu não preciso ir para a faculdade de medicina, você sabe. Doía ter que mentir para a irmã, ver o olhar claro e límpido se tornar sombrio, até mesmo desdenhoso, ao tentar convencê-la de que Nicholas Challoner era tudo o que ela queria. Se não é por causa do dinheiro para nós, é dinheiro para você. Ele é tremendamente rico, não é? Eu acho que sim. E David, o que vai dizer para ele? Escreverei amanhã contando. Ele vai ficar arrasado. Não, ele está tão feliz com a sua chance de trabalho e pesquisa que vai superar o choque bem depressa. Talvez Tina tivesse sido enganada por seu sorriso forçado. Franziu a testa e ficou em silêncio durante alguns minutos, pensando, mas logo protestou nervosa. Ali, ele a ama, sempre amou. No ano passado não saiu com ninguém e costumava. Bem, eu sabia que vocês não podiam escrever um ao outro e assim eu li as suas cartas para ele. E David uma vez me disse que vivia para aqueles momentos, Ali. Está tão preocupada com ele, parece até que está apaixonada.
disse Alana exasperada. Corando, Tina enfrentou o olhar da irmã e respondeu com simplicidade. Eu amo desde menina, mas isso não importa. Não case com Nicholas Challoner só porque ele é rico. Ele me assusta, é tão frio. Mesmo quando sorri, os olhos continuam duros e amargos. Tina, não se preocupe comigo. Por que não se preocupa com David? Eu deixo pra você com os meus melhores votos. Nada melhor do que conservar essas coisas em família, não é? Virou-se de costas para que a irmã não percebesse seu desespero. Eu estou exausta, Tina. O dia foi cheio de emoções. Não acredito em nada disso. Não é normal se despedir do homem que se ama e ficar noiva de outro no mesmo dia. Boa noite. Quando a outra saiu, Alana permaneceu imóvel, tentando pôr ordem na cabeça confusa. Mas foi inútil. Como um autômato, ela se deitou e ficou acordada, de olhos abertos, durante uma boa parte da noite. Capítulo 3. Eles se casaram 10 dias depois. Um casamento muito discreto. No cartório estavam presentes apenas Rose e uma Tina silenciosa, além dos Richmond. Alana usava um vestido de seda bordado, escolhido pela sua mãe numa das boutiques mais sofisticadas da cidade. A maquiagem emprestava alguma cor ao rosto pálido, mas as mãos e o coração estavam frios como pedras de gelo. Pouco tinha visto Nicholas antes do casamento. Ele fora para o norte providenciar a recepção dela na nova casa e só voltou a Christian Church 2 dias antes da cerimônia. Se berrasse pelas ruas, não deixaria tão evidente seu desinteresse pela noiva. Alana não chorou nem se lamentou uma única vez. A moça alegre e cheia de vida desaparecera, esmagada pelo destino. Indiferente, deixou Rose tomar todas as providências. O único momento em que sentiu alguma coisa foi quando Nicholas colocou um belo anel de safiras em seu dedo. Ela estremeceu. Escolheu cuidadosamente o dia do casamento, no começo do seu período fértil. Esperava engravidar logo. Cada vez que o olhar verde e frio do noivo pousava nela, lia claramente a ameaça dele. Nicholas a faria pagar até que a dor fosse sua companheira inseparável. No dia do seu casamento estava pálida, mas serena. Depois de tomarem uma taça de champanhe em sua casa, ela se virou para a mãe, recebendo com indiferença o abraço choroso. Como muitas pessoas egoístas, Rose era extremamente sentimental. Quando as duas irmãs subiram para Alana trocar de roupa, Tina beijou-a dizendo: Que você seja muito feliz, Ali. Desde o noivado, Tina se mantivera distante e Alana percebeu, comovida, que apesar de a outra acreditar que ela era uma traidora ambiciosa, o afeto entre as duas continuava o mesmo. Alana! Chamou o marido e ela se despediu. Lá fora, Nick a esperava num carro alugado. Depois de um último e demorado olhar para a casa onde vivera toda a sua vida e que agora abandonava, ela apertou os lábios e partiu sem olhar para trás. Nosso avião sai em meia hora, disse Nick enquanto se afastava. Quando ela não respondeu, ele insistiu. Não quer saber para onde vamos? Não. Fechou os olhos e apoiou a cabeça no encosto. Ele não disse mais nada até chegarem ao aeroporto, e lá só conversaram o estritamente necessário. Uma vez a bordo, ele abriu uma pasta de papéis e começou a trabalhar profundamente concentrado. Alana fechou os olhos. Naquela última semana mal dormira e adormeceu embalada pelo ruído dos motores. Acordou quando ele a sacudiu de leve. O quê? Cinto de segurança, estamos quase chegando. Como logo viu, o destino deles era o aeroporto Manjeri, em Auckland, na Ilha do Norte. Uma enorme Mercedes os esperava. Em outras circunstâncias, ela ficaria muito interessada pela cidade, com seus 2 portos, seus vulcões extintos, as ruínas das antigas fortificações construídas pelos Maori, mas agora olhava para tudo sem emoção, sentindo que a muralha de gelo onde se refugiara estava prestes a desabar. Naquela noite, ela se tornaria a mulher de Nicholas Challoner. Seria obrigada a conceder intimidades que nem mesmo a David permitira. Não seria mais virgem e seu marido iniciaria a exploração pelo seu corpo. Quando seus olhos caíram sobre as mãos fortes que seguravam o volante e as imaginou sobre a sua pele, cruéis e dominadoras, estremeceu involuntariamente. Tomara que não doa, pensou, e depois com amargura. Que importa se doer? Muitas mulheres antes dela tinham estado na mesma situação. Ainda hoje as árabes casavam com homens que nem conheciam, e ela não era a primeira nem seria a última a temer a noite do casamento. E não queria a bondade de Nicholas.
Enquanto continuasse a odiá-lo, sua integridade se manteria intacta. Ele havia dito que não queria companheirismo, amor ou afeição. Melhor, pois nunca conseguiria nada disso dela. Ele que aguentasse o fato de ter uma mulher que só o suportava porque não podia evitar. Com David, haveria ternura, amor, alegria e prazer na companhia um do outro. Mas na submissão à paixão de Nicholas Challoner só podia haver ódio e desprezo. Pegaram a estrada que levava ao centro de Auckland e atravessaram a Harbour Bridge, a ponte do porto. Depois de alguns quilômetros, tomaram a estrada para o norte. Já estava bem escuro e o cheiro que vinha lá de fora era de campo e de maresia. Passaram por vilarejos e cidades à beira-mar, até que Nicholas virou à direita e entraram por uma estradinha que subia o morro. Finalmente, chegaram a um terreno plano, ladeado por um caminho florido, e pararam num enorme pátio de tijolos. "Bem-vindo a Purrinui", disse ele, frio e insolente. Desceu, abriu a porta para ela e pegou-a no colo, comentando: "Temos que respeitar a tradição." Mas logo depois de passarem pela porta larga, ele a pôs outra vez no chão. "Talvez queira se lavar", disse, sem parecer notar que ela se irritara com aquela atitude cínica. "Venha por aqui." A casa era moderna e ampla, as paredes brancas, o chão de cerâmica vermelha, muito sofisticada, mas ao mesmo tempo acolhedora. Será que Claire Challoner havia escolhido aquela decoração? O quarto de dormir era enorme, dominado por uma imensa cama com colunas, de dossel cor-de-rosa, da mesma fazenda das cortinas e que também forrava as paredes. No chão, o tapete, num rosa um pouco mais escuro, era macio e fofo. O contraste entre aquele quarto e o resto da casa era chocante. Alana não gostou, mas não disse nada. Pôs a bolsa numa das poltronas, desviando o olhar da enorme cama como se fosse uma coisa indecente. "O banheiro fica ali naquela porta do meio", disse Nick. "Quer tomar um banho?" "Sim, obrigada." Sua voz parecia fraca, como se falasse de muito longe. "Se colocar aquela mala num lugar onde eu possa abri-la, muito obrigada." Agradeceu quando Nicholas imediatamente a pôs sobre a cama. Ele ficou observando-a enquanto abria a mala, tirando a primeira roupa que encontrou. Levantou uma sobrancelha, olhando para o vestido. "Nenhum negligê sedutor?" perguntou malicioso. "Estaremos sozinhos, você sabe." "É o que quer que eu vista? Parece que minha mãe comprou um ou dois. Se precisa disso para se excitar, tudo bem." Se pretendia irritá-lo, não conseguiu. Ao contrário, ele sorriu. "Não, minha doce esposa, não preciso disso para me excitar. Olhar para você já me basta, mas me agradaria se usasse uma roupa que combinasse com a ocasião." Lutando contra a náusea que lhe virava o estômago, Alana voltou à mala e, com dedos trêmulos, guardou outra vez o vestido verde de lã que escolhera. Depois de uma rápida procura, encontrou o provocante conjunto de camisola e penhoar que a mãe lhe comprara, tudo em rendas de um branco virginal. Nicholas não tinha se movido, mas ela sentia seu olhar duro como aço. Oh, David, seu coração chamava, mas foi com a cabeça erguida que foi até a porta e entrou no banheiro. Para sua surpresa, Nicholas deixou tomar o banho em paz. Receava que ele a seguisse e aumentasse sua humilhação, obrigando-a a se despir e tomar banho na frente dele. O calor da água afastou um pouco o cansaço da viagem, mas nada, nem mesmo o perfume suave do sabonete caro, ou a enorme toalha felpuda, ou o luxo oriental daquele banheiro, podia diminuir a dor em seu coração e o medo que tomava seu rosto branco como mármore. Depois de ter escovado os dentes, passou um brilho nos lábios ressecados e, envolta em seda e rendas, voltou para o quarto. Nicholas estava de pé ao lado da janela, olhando a noite lá fora. Quando pressentiu sua chegada, virou-se e olhou-a com insolência. "Agora eu vou tomar uma ducha. Seu quarto de vestir fica naquela porta ao lado." Alana pendurou os vestidos e guardou as sofisticadas e luxuosas roupas de baixo que Rose havia comprado. Não se espantaria se ainda encontrasse as roupas de Claire por ali, mas não havia nenhum sinal da outra. Enquanto arrumava suas coisas, seu olhar foi atraído pela imagem que o espelho refletia do outro lado do quarto. Não tão bonita como Tina, ele dissera, e tinha razão. Seus olhos eram grandes demais e os traços nada regulares. Realmente, o que mais impressionava nela eram os cabelos e o contraste com os olhos intensamente azuis e a pele muito branca. "Preciso cortar os cabelos", pensou, desgostoso. David gostava deles assim, compridos e soltos. Adorava passar os dedos pelos fios sedosos,
Mas agora isso não tinha mais importância. Não havia mais razão para satisfazer os gostos de David. Agora pertencia a Nicholas Challoner como uma mercadoria. Seria melhor pensar em David como se ele tivesse morrido. A mão, onde uma aliança grossa de ouro brilhava como uma algema, refletiu no espelho e o rosto que a olhava mostrava uma dor intolerável. Pouco a pouco, usando toda a força de vontade, ela transformou a angústia numa máscara inexpressiva e controlada. Voltou ao quarto onde o seu marido já estava, todo vestido de preto. Será que ele escolhera de propósito a cor do luto e do terror? Era muito provável, da mesma maneira como a estava humilhando, obrigando a usar roupas que revelavam sutilmente os contornos do corpo jovem e desejável. Quando entrou no quarto, ele a olhou outra vez com intensidade, submetendo-a a um insultante exame. É eficiente também, comentou, pegando a mala vazia e jogando aos pés da cama. Depois, com suavidade, vem cá. A náusea voltou, mas ela obedeceu, ficando imóvel, quando ele segurou seu rosto. As coisas não precisam ser assim, disse Nicholas inesperadamente. Alana sentiu a revolta substituir a náusea. Como ele ousava pensar que havia algum jeito de ela esquecer que estava casada com um bárbaro? Precisa sim, respondeu com altivez. Ah, não tenha medo, eu não vou reagir, não vou gritar, não vou fazer nenhuma bobagem. Você está pagando por mim e eu sei como o preço é alto. Eu serei sua esposa submissa, mas é tudo que eu serei. Ergueu os olhos para ele, revelando seu ódio, mas Nick deu um sorriso diabólico e disse rouco. Então, que seja assim, minha beleza. Vamos descobrir se o seu preço foi alto demais. E puxou para si. Um raio de luar entrava no quarto, chegando até a mesinha do lado da cama, clareando o vaso com belas rosas que alguém havia colocado ali, ao lado do relógio de esmalte rosa e branco, uma verdadeira obra de arte. O olhar desesperado de Alana pousou no mostrador e viu que já eram 2 da manhã. Ela não conseguiu dormir, atormentada por pensamentos dolorosos. Ouvia uma coruja piando ao longe, contou cada segundo daquela noite, enquanto Nicholas ressonava ao seu lado calmamente. Alana sentia o estômago virado. Finalmente, impelida pela náusea, esgueirou-se cuidadosamente da cama. Só deu tempo para chegar ao banheiro. Depois de voltar, ela se apoiou na parede, muito fraca, até a respiração voltar ao normal. Depois escovou os dentes e lavou o rosto. Estava completamente nua e teve a impressão de sentir o cheiro dele grudado na pele. Agitada, fechou a porta e entrou no chuveiro. Enquanto ensaboava o corpo violado, pensou: bem, o pior já passou. Nunca mais será tão ruim como foi. Quem sabe eu já estou grávida e não vai haver necessidade disso novamente. O que aconteceu com ela não podia ser chamado de fazer amor. Estremeceu quando lhe voltaram à memória os longos minutos passados nos braços dele. Mas o orgulho a fez endireitar os ombros e erguer a cabeça. Nicholas a possuíra interessado apenas no desejo que sentia, usando com habilidade a arte da sedução no qual era mestre. Ela havia esperado violência e ficou surpresa quando isso não aconteceu. Era como se ele não tivesse tido coragem de violentá-la, como se sentisse necessidade de usar toda a experiência para arrancar uma resposta do seu corpo indiferente. Como tinha prometido, Alana não resistiu, mas sua passividade desdenhosa o enfureceu, a ponto de ele murmurar no seu ouvido: até agora você foi cara demais, mas vamos ver se valeu a pena. Permitiu que ele fizesse o que ele queria, não reagiu quando ele tocou suas partes mais íntimas. Ficou deitada, imóvel, os olhos fechados para não vê-lo, tentando dissociar sua alma do que estava acontecendo com ela. Reprimiu completamente a lembrança de David, mas, enojada com a própria traição, aos poucos foi percebendo que as suaves e apaixonadas carícias do marido estavam produzindo nela uma resposta insidiosa, mas só uma resposta física. Mesmo quando a rigidez do corpo diminuiu, ela ainda pensava no quanto o odiava, que o calor dos lábios dele sobre os seus era muito desagradável, mas sabia que estava mentindo. Enquanto sentia aquela reação diabólica dentro dela, sua mente continuava lúcida. Desesperada, foi forçada a reconhecer além do ódio, instintos mais profundos e mais fortes e assaltavam sem defesa e, embora recusasse a ele o seu coração e a sua mente, Nicholas já tinha o domínio do seu corpo traidor. Ele também sabia. Era fácil para ele perceber a reação física que as suas mãos e seus beijos provocavam. Alana esperava um gesto de triunfo, mas Nicholas continuou surpreendentemente delicado. A novidade inesperada de todas aquelas carícias a assustou.
Ficou tensa quando ele procurou seus lábios. Tentou afastar-se, mas ele não a deixou fugir, obrigando-a a suportar enquanto explorava a maciez morna da sua boca jovem e perfumada. Ela devia sentir-se enojada pela intimidade daquelas carícias, mas seus seios começaram a enrijecer-se quando as mãos dele desceram até as coxas. Uma louca excitação dominou-a. Finalmente estava pronta. O corpo traiçoeiro tinha respondido à sua vibrante virilidade. Tudo o que pôde fazer foi não gemer de desejo, tornando mais humilhante a sua rendição. Procurou ficar imóvel, não revelando o que o seu corpo implorava, um desejo que não tinha forças para sufocar. Relaxe, pediu ele baixinho, mas ela cada vez ficava mais tensa. O ardor do corpo transformou-se em gelo quando ele a tomou com ferocidade, aumentando nela o sentimento de traição e causando uma dor insuportável. Nicholas finalmente teve orgasmo e caiu sobre ela, respirando convulsivamente. Depois de um instante, ele se recuperou e rolou para o lado, dizendo, sem notar seu rosto molhado de lágrimas: "Não vai doer da próxima vez." "Eu sei." Nicholas pôs a mão em seu ombro e ela estremeceu. Irritado, ele disse um palavrão baixinho e falou com frio desdém: "Pode dormir agora, eu não quero mais você essa noite." Mas foi ele quem dormiu, e ela permaneceu acordada durante horas, odiando-se pela traição involuntária do seu corpo. Estava tão segura de si, como podia adivinhar que não seria capaz de ficar indiferente quando ele a tocasse? Será que era do tipo de mulher que podia dormir com qualquer um? Ou Nicholas teria percebido que existia uma atração latente entre ambos, e por isso resolvera possuí-la? Não, impossível. A primeira vez que se encontraram, ele ainda estava chorando a morte da pobre Claire? E, se suas suspeitas fossem corretas, fora imediatamente após aquele desastrado encontro que Nicholas resolvera arruinar seu pai e destruir a vida dela. Portanto, era evidente que não se importava com seus sentimentos. Revigorada pelo banho, afastou aqueles pensamentos. Precisava dormir um pouco, senão ficaria inútil no dia seguinte. E não gostava de pensar que Nicholas sorriria ao ver suas olheiras. Movendo-se com dificuldade, pois sentia o corpo inteiro dolorido, vestiu novamente a camisola e apagou a luz. "Oh, meu Deus, faça com que eu fique grávida." De volta à cama, gelou quando ele se virou, murmurou alguma coisa e passou um braço por cima dela, puxando-a para si. Ficou apavorada, esperando que o marido acordasse e começasse tudo de novo. Mas a respiração dele se regularizou e ela se acalmou. Era evidente que estava acostumado a dormir sempre com uma mulher ao lado. Por maior que fosse seu sofrimento pela perda da esposa, não havia se privado de sexo. Como seria bom se já tivesse alguma amante e assim a deixasse em paz. Quando acordou, Alana estava sozinha na imensa cama. Ficou olhando a fazenda branca e rosa até se lembrar do que acontecera. Sentiu o sangue lhe subir ao rosto. Felizmente, Nicholas não estava ali. Passava das 9 horas e alguém tinha aberto as pesadas cortinas, revelando uma enorme porta de vidro aberta para o campo. Sentou-se e procurou sinais da noite passada no corpo. Encontrou algumas marcas que com certeza se transformariam em manchas roxas. Marcas que lhe trouxeram lembranças penosas. Para afastá-las, Alana pulou da cama, lavou-se e vestiu jeans velhos e uma camiseta. Atraída pelo brilho do sol lá fora, foi até a porta de vidro que dava para um terracinho com chão de cerâmica. Embora fosse encantador com suas trepadeiras floridas, foi a vista que arrancou dela uma exclamação maravilhada. Nicholas tinha construído Purrinui perto do mar. Olhando melhor, percebeu que, na realidade, a água que brilhava ao sol era uma enorme estuário, localizada no alto, em uma das extremidades da baía. De um dos lados, a casa dominava uma faixa de areia rosada, e do outro lado, montes verdes e íngremes, onde carneiros pastavam. Naquele braço de mar havia outras praias e algumas casas. Uma lancha estava atracada no cais. "Parece que acordou de bom humor", comentou Nicholas, destruindo o encantamento que ela sentia. Alana sentiu o sangue gelar. E, virando-se, viu que ele trazia uma bandeja de café. "É muito bonito", respondeu imediatamente, pálida e reservada. "É." Colocou a bandeja numa mesinha no terraço, sobre um enorme guarda-sol. Depois, puxou uma cadeira de ferro batido, com uma almofada estampada de azul e branco. "Vem tomar café?" O apetite de Alana tinha desaparecido com a chegada dele. "Eu não estou com fome." Alana, submissa, ela obedeceu. Foi difícil engolir o copo de suco, mas afinal conseguiu. "Café?" Quando ela sacudiu a cabeça, ele pediu.
Quer, por favor, me servir uma xícara de café? Ao lhe entregar o café, Nicholas segurou sua mão. Uma revolta feroz dominou Alana. Foi preciso todo o seu autocontrole para não puxar a mão e enfiar as unhas naquele rosto moreno e orgulhoso e marcá-lo com seu ódio. Nicholas sentiu sua atenção e disse, sombrio: Muito bem, então me odeia? Não esperava que fosse diferente, mas você podia ter uma vida bem agradável se quisesse. Com você aqui? Os dedos longos apertaram os dela dolorosamente, mas logo soltaram. Sim, comigo aqui, respondeu, recostando-se na cadeira, um sorriso irônico nos lábios sensuais. Está acostumada a gastar muito dinheiro e comigo nunca terá esse problema. É evidente que gosta do lugar. Se der uma chance a si mesma, dentro de algum tempo perceberá que gosta de mim. Não imediatamente, mas eu estou disposto a esperar algumas semanas. Mas a noite passada provou duas coisas. A primeira que ainda era virgem, a outra que não é indiferente a mim. Já me disseram muitas vezes que a atração física não tem nada a ver com amor ou respeito. Agora eu sei que é verdade. Ontem você teve tudo que conseguirá de mim. Nada que qualquer outro homem experiente não conseguiria. Como seu namoradinho? Ela encolheu os ombros, embora seu coração tivesse sentido o golpe. Como sabe, eu ainda era virgem. David e eu estávamos preparados para esperar. Felizmente para você. Então, está resolvida a continuar resistindo? Ontem à noite eu lhe disse o que eu pretendo fazer. Não vejo por que tornar as coisas mais fáceis para você. E ele a olhou com aqueles olhos verdes e frios, observando os traços delicados. Engana-se se pensa que isso me abala. Sua indiferença é um desafio. Eu terei imenso prazer em tocar seu corpo, sabendo que me odeia e que, no entanto, adora que eu a toque. Os olhos azuis de Alana encontraram os dele. Horrorizada, viu que a desejava novamente. Nicholas ficou de pé e se aproximou. Depois acariciou seus braços nus e imediatamente Alana sentiu o sangue ferver. Venha, já dormiu, tomou uma ducha, comeu. O resto do dia é meu, minha linda esposa, assim como o resto da sua vida. Quando ela se levantou, ele pegou seu queixo orgulhoso e, inclinando a cabeça, mordeu de leve a pontinha da orelha. Minha escrava rebelde, sussurrou, o hálito morno fazendo-a sentir um arrepio. Minha, para fazer o que eu quiser. Você disse que seria dócil, não foi? Pois bem, vamos ver por quanto tempo conseguirá resistir. Era óbvio que ele não acreditava na força de vontade dela. Quando a levantou nos braços, Alana permaneceu rígida, procurando não se deixar dominar. Sem dúvida, ele achava que ela era uma adolescente ingênua, pensou, enquanto ele a despia, mas descobriria que estava enganado. Dessa vez, Nicholas foi brutal, mas Alana não sentiu dor, como na véspera. Precisou de todas as forças para ficar impassível, recusando-se a fazer mais do que entreabrir a boca para ele. Mas não podia evitar que os seios enrijecessem ou que a pele se arrepiasse. Ainda assim, conseguiu que ele não percebesse que seu corpo a estava atraindo, que ardia de desejo, a não ser pelos sinais evidentes de excitação que o avisavam de que ela estava pronta para ser possuída novamente. Capítulo 4. Quando tudo terminou, Alana ficou ofegante, os olhos fechados, sentindo ódio. Tinha lido em algum lugar que a maior parte do prazer do sexo estava na cabeça. Portanto, enquanto o odiasse, ele não arrancaria dela a entrega definitiva. Nicholas destruíra seu sonho do amor, roubara sua virgindade, possuíra totalmente o seu corpo, mas, enquanto o odiasse, isso seria tudo o que ele conseguiria. Nunca a ouviria gemendo de prazer, nunca gozaria o triunfo de levá-la ao êxtase em seus braços. Todas as defesas vencidas, sua rendição total. E se o preço que ela precisava pagar era a frustração, como a que sentia naquele instante, bem, ela o pagaria contente. Olhe para mim, ordenou o marido. Quando ela abriu os olhos, ele estava sorrindo. Mas que mulherzinha teimosa, murmurou, beijando os seios redondos e palpitantes. Exausta, Alana ficou calada, observando a cabeça morena com irritação. Não outra vez, ele não ia conseguir, pensou. Mas aparentemente ele só pretendia atormentá-la, pois logo se afastou um pouco. Estou cansada. Pouco depois ele dormia profundamente, a cabeça apoiada no peito da esposa, o corpo nu colado ao dela num total abandono. Alana não sabia quanto tempo ficou ali, olhando, interessada, o contraste da sua pele muito branca com a dele bronzeada. Devia ter cochilado, pois de repente acordou com frio. Nicholas tinha levantado e se vestia. Os olhos verdes percorriam demoradamente seus seios, os quadris, as coxas.
Irritada com aquela atitude de posse, ela se cobriu com o lençol. Levante. Quando ela resistiu, sacudindo teimosamente a cabeça, ele chegou perto. Já é mais de meio-dia e um bom passeio a pé vai fazer-lhe bem. Não quero sair. Ele então beijou-a na boca, forçando-a a entreabrir os lábios. Depois segurou seu rosto, os olhos nos dela numa luta de vontades. Alana baixou o olhar primeiro. Sim, disse ele como se lesse seus pensamentos. Faça como eu quero e vamos nos dar bem. Duvido. Estava louca de raiva e não conseguiu fingir calma. O rosto dele revelava uma ironia enlouquecedora, enquanto um sorriso de zombaria o iluminava. Quer apostar? Dentro de 5 anos você vai lamentar tanto desperdício de emoção. Acredita mesmo nisso? Se acredita, é porque não me conhece. Ou, além de outros defeitos lamentáveis, é também convencido. Preparada para aguentar uma reação violenta, Alana se surpreendeu quando Nick deu uma gargalhada. Vai se divertir tentando descobrir. Ande, vista-se logo, ou prefere que eu me deite outra vez? A pressa com que ela saltou da cama foi quase insultante, mas ele riu irônico. Pelo menos deixou-a sozinha enquanto ela se arrumava, bem devagar. Ele que esperasse. Alana parou na soleira da porta, observando o marido. Era, na verdade, um belo homem, pensou sem emoção. Com o sol batendo nos cabelos negros, a cabeça um pouco inclinada, parecia completamente absorto na leitura de um livro. Esse homem sabe tudo o que é possível saber sobre mim, sobre meu corpo. Era uma estranha sensação. Aqueles dedos longos que viraram as páginas haviam tocado na sua pele, como se ela o fascinasse, como se a amasse, experimentando o êxtase da posse, usando-a para gerar os filhos que desejava. Lembrou-se então da mulher que um dia havia compartilhado a cama dele, a mulher que ela descuidadamente matara. Será que ele fingia estar com Claire quando a possuía? Aquele pensamento a revoltou. Já era bastante assustador ter que se sujeitar à luxúria daquele homem, mas ser usada como uma substituta, saber que, enquanto ele a possuía, era o rosto de Claire que via, deixava-a enojada. Entretanto, por que se importar com isso? Desprezaria Nicholas até morrer? Nada que ele fizesse apagaria a humilhação que a obrigara a passar? Entretanto, foi com algo semelhante a alívio que se lembrou de que, enquanto a possuía, seus dedos haviam mergulhado nos cabelos dela como se o agradassem, murmurava seu nome e elogiava seu corpo e seu rosto, e, fisicamente, ela e sua falecida mulher não se pareciam em nada. Claire fora alta e loira, os traços miúdos e regulares. Depois do acidente, tinha visto várias fotos dela nos jornais e revistas, e aqueles traços clássicos tinham ficado gravados para sempre em sua mente atormentada. Pronta? Perguntou Nicholas, erguendo o olhar. Uma escada descia do terraço ladeado por enormes samambaias e dava num extenso gramado. Foram na direção da praia por um caminho estreito, e Alana gostou que Nicholas não tentasse segurá-la, seguindo na frente. A praia era uma pequena extensão de areia rosada cercada de enormes árvores, e além delas, um meio círculo de terras planas se elevava abruptamente em montes verdejantes. A água cintilava ao sol e havia um silêncio tão grande que escutavam o ruído de uma serra a quilômetros dali. Acostumada à altura dos Alpes do Sul, aqueles montes não impressionavam Alana, mas eram igualmente belos. Aos poucos foi ficando mais alegre. Em Christchurch o verão tinha acabado e já estava frio, mas ali fazia bastante calor para nadar. No entanto, logo desistiu da ideia, encantada com a linda paisagem. Pelo estuário, viu o mar ao longe, coalhado de velas brancas. Está olhando para o Golfo de Hauraki, explicou o marido. Durante os feriados, parece que cada habitante de Auckland sai de barco. Você tem um? Não. Gosto muito de velejar, mas tenho tão pouco tempo que não vale a pena comprar um. Mas pretendo trabalhar cada vez menos. E quando eu tiver uma família, pretendo dar mais atenção a ela e ficar mais tempo em casa. Pegou a mão dela e beijou os dedos com um sorriso malicioso. Passearam em silêncio pela praia, ele acertando seus passos aos dela, enquanto olhava sua propriedade com evidente prazer. Está muito consciente desse homem, pensou Alana, rebelde. Ignore-o. Ele também a está ignorando? Aproveite essa praia, esse cenário maravilhoso, o ar com um pouco de maresia, o grito longínquo das gaivotas. Abaixou-se, tirou as sandálias e saiu correndo para a água, o instinto fazendo com que se afastasse dele. A água estava agradável, mas um ruído repentino a fez estremecer.
Um peixe, disse ele lacônico. Muitos costumam saltar assim. Ah, e mudando de assunto, quem toma conta da casa? Ellen Turketlo, ela cuida de tudo. Mora numa casa atrás da nossa. O administrador da fazenda mora num chalé perto da estrada. Fica naquela direção. Apontou para um ponto onde o caminho se elevava em direção ao topo. Ellen não é difícil de se lidar, mas tem dignidade. Uma coisa que o patrão não tem. Ele sorriu, mas a voz era fria. Você fez uma escolha, do que se queixa? Uma escolha impossível, sabia perfeitamente que eu tinha que concordar com a sua proposta. Se bem me lembro, foi uma proposta, não uma imposição. Eu teria preferido uma imposição. Você usou seu poder para controlar meu pai, e quando ele morreu, convenceu a minha mãe a confiar em você e fez com que ela ficasse ainda mais cheia de dívidas. Você roubou e pretende continuar roubando. Roubou a minha virgindade e pretende roubar o meu corpo, obrigando-me a gerar seu filho. Você roubou a minha vida, mas não vai conseguir roubar meu coração ou a minha mente. Esses eu guardarei bem guardado, e não há nada que possa fazer. Eu não me importo. Pensa mesmo que eu me interesso por seu coração ou pela sua mente? Esses só me interessam na medida em que não a impeça de ser uma boa mãe. E quanto ao seu coração? Pousou de leve a mão no seio dela. A única coisa que me interessa quanto ao seu coração é que ele dispara cada vez que eu encosto a mão em você. É medo. Bobagem. Seu orgulho não a deixa confessar que tem atração por mim? Ah, finge muito bem, resignada, impassível, mas não preciso me esforçar muito para excitar você. Seu corpo mostra o que sente. Acha mesmo que seria tão pouco dolorido ontem à noite ou hoje de manhã se não tivesse pronta para mim? Você agarrou o pulso dela bem a tempo e segurou-a com força durante longos e desesperantes minutos, a poucos centímetros do seu rosto. Depois, inclinou a cabeça e deu uma leve mordida um pouco abaixo da palma. Alana estremeceu e ele deu um sorriso de vitória. Está vendo? Não pode negar, benzinho. Eu odeio você. Eu sei. Voltou a andar, ainda segurando a mão dela, de maneira que, se alguém os olhasse de longe, pensaria que era um casal apaixonado, andando de mãos dadas. Pois saiba, Alana, que eu prefiro seu ódio à indiferença que tentou demonstrar. A única pessoa que sofre com a sua teimosia de não se entregar é você mesmo. Na verdade, eu sinto um prazer diferente ao vê-la lutar tanto para fingir indiferença, quando o seu corpo vibra de desejo e me recebe com uma avidez quase indecente. Pare com isso. Então não me provoque. Soltou a mão dela. Não me importo se você fica em meus braços como um pedaço de pau, sua pequena vigarista. Mas não tenho intenção de lhe dar privilégio só porque é minha esposa. Se quer meu respeito, vai ter que lutar por ele. Como Claire fez? Ah, mas eu amava Claire. Respondeu com brutal sinceridade. E é a última vez que falamos sobre isso. Eu nunca mais quero escutar o nome dela, entendeu? A incrível diferença na voz dele e as feições transtornadas a assustaram. Afastou-se, desprezando a si própria por sua covardia, pois temia que Nicholas se tornasse violento. Não precisa ter medo, eu nunca bati em mulher nenhuma na minha vida. Não vai precisar, você tem 2 reféns? 3 se contar David. Outro nome que eu não quero mais ouvir. Agora ela tremia incontrolavelmente humilhada. Existem mais outros nomes? Perguntou insolente. Ele não respondeu e, depois de mais alguns passos, ela pediu. Gostaria de voltar agora. Claro, apesar de aqui ser mais quente que no sul, à tarde costuma esfriar e deve sempre sair com um agasalho. Estamos no outono. Alana sentia-se subitamente exausta. Além da tensão com a preparação do casamento na semana anterior, a selvagem possessão de Nicholas a havia deixado chocada. Seu corpo estava dolorido e a discussão tinha causado uma ligeira dor de cabeça. Gostaria de poder dormir uma semana inteira, sozinha, e acordar em sua cama, na sua casa. Quando entraram no hall, ele a olhou com aquele jeito insolente e frio que ela detestava, pois a fazia sentir-se pequena, estúpida e inferior. Sabe cozinhar? Claro que eu sei. Então, pode preparar o jantar, já que Ellen está de folga? Precisa de ajuda? Não se preocupe, eu encontro tudo. Piscando para afastar as lágrimas, ela abriu a geladeira, onde havia algumas costeletas de vitela. Na despensa, achou tudo para fazer um borscht, e como sobremesa, maçãs ao forno recheadas com mel, passas e nozes. Depois de tudo preparado, voltou ao quarto. Lá encontrou Nicholas trocando os documentos do bolso da calça que vestira para a que estava usando agora. Os cabelos ainda úmidos do banho, a expressão mais uma vez preocupada. O jantar estará pronto em 20 minutos.
disse ela enquanto ia para o quarto de vestir. Não ouviu responder, nem se importou. Quando saiu do banheiro, vestida e pintada, o quarto estava vazio. Depois de jantarem, ele a levou outra vez para o quarto e mais uma vez a possuiu, gozando o corpo jovem que já tinha escravizado apesar de tudo. Alana ficou arrasada. Tocou o lábio que havia mordido até sangrar na ânsia de se manter impassível. Mesmo se ele a ameaçasse de morte, não demonstraria nada, a não ser desdém. Naquela segunda noite do seu casamento, rezou para ficar grávida. Quando acordou na manhã seguinte, estava sozinha na cama. Está na hora de se levantar. Nicholas falou entrando no quarto, a não ser que prefira que eu me deite para lhe fazer companhia. Irritou-se com a falta de privacidade, pois ele invadia seus sonhos da mesma forma que invadia seu corpo, forçando-o a aceitar a escravidão. Ao mesmo tempo, o odiava e temia, e ao poder sensual que tinha sobre ela. Estremecia cada vez que a tocava. Era uma reação involuntária de excitação sexual e se desprezava por isso. Virou o rosto, preferindo a raiva dele do que sua luxúria, sem saber que uma podia levar a outra. Nicholas riu e, enfiando a mão sobre os lençóis, começou a acariciá-la. Rígida e revoltada, Alana sentiu impotente que o coração batia mais depressa e que a mão dele deixava um rastro de fogo na pele sensível. Devia ter pulado da cama quando eu mandei, sussurrou Nicholas, o hálito roçando sua boca enquanto teimosamente ela continuava de olhos fechados. Alana tentou relaxar, esperando. Ele estava perto, a boca quase colada dela, mas não a beijou. Quando abriu os olhos, confusa, viu que o marido sorria. Sua mentirosa. Acariciou-lhe os seios e o ventre, provando como a sua rendição era total. Lutando contra o desejo que a consumia, Alana conseguiu se conter. O que você consegue de mim, conseguiria também de uma prostituta. E eu o desprezo. Eu sempre vou desprezar. Quantas vezes eu preciso repetir que eu não me importo? A mãe havia dito uma vez que os homens eram assim mesmo. Alana tinha nítida na mente a voz pedante de Rose. As mulheres precisam amar para se entregarem completamente. Talvez fosse verdade para a maioria das mulheres, mas ela estava conhecendo o perigo da atração física, e só sua determinação evitava que se rendesse inteiramente. A única maneira de manter sua integridade moral era resistir, tentando submeter sua vontade e sua mente. Assim, tentou pensar em outra coisa, fingindo que não estava ali. Tão obediente, disse Nicholas quando terminou, feito uma marionete. Ela abriu os olhos e o encarou, fingindo surpresa. Mas é o que eu sou? Você e minha mãe puxaram os cordões e aqui estou eu? Se queria uma esposa apaixonada, devia ter feito tudo diferente. E acha que eu conseguiria se tivesse tentado namorar você? Perguntou ele, apoiando o cotovelo na cama. Não, eu amo David. Verdade? Pois eu não acredito. Se realmente o amasse, não estaria tão revoltada porque consigo excitá-la. É melhor que aceite os fatos. E a verdade é que, para mal ou para bem, agora você é minha. Parece que pretende que seja mal. Eu não me importo. A não ser pela razão egoísta de que uma esposa que coopera é mais cômoda do que a que está aborrecida ou resmunga. Mas é melhor que saiba desde já, minha rebelde, que não há escapatória para você. Eu a possuo, eu a comprei e paguei um preço alto por você, e pretendo usufruir desse seu lindo corpo mais que eu conseguir. Cada palavra dele era reforçada pelo olhar cheio de volúpia e pela mão que deslizava por sua pele, parando em concha sobre o seu seio firme e redondo. Alana fechou os punhos, humilhada e vencida, sentindo, apesar de tudo, o corpo vibrar por ele. Daqui a alguns anos, quando eu a tiver domada aos meus pés, eu acho que eu terei saudade das nossas batalhas. Elas dão um tempero à vida, da mesma maneira que as caçadas. Seus lábios novamente cobriram os dela, provocantes, sedutores, mas quando Alana recusou uma resposta, ele os abandonou e passou a morder de leve os bicos dos seios até ficarem rijos. Olhou para ela outra vez. Uma das razões de que eu gosto tanto do seu corpo é que ele não tenta mentir para mim. Depois, dando uma palmadinha no ventre chato. Agora, veja se providencia um bebê logo e ficarei muito feliz. Espero não poder ter filhos. Por um instante, a expressão dele ficou assustadora. Se acontecer isso, minha querida, eu me divorciarei de você e casarei com uma mulher fértil. Beijou-a brutalmente. Mas vou te manter como minha amante numa prisão luxuosa, só para me dar prazer. Você não faria isso? Não pode fazer isso! Balbuciou, estremecendo, quando ele mordiscou a ponta da sua orelha. Não?
Afastou-se um pouco para olhar melhor o rosto pálido, sorrindo de uma maneira que a assustou ainda mais. Reze para ter logo esse filho. Eu não sou mais nenhum garoto. Agora levante-se e venha conhecer ele. Ellen era uma mulherzinha magra, bem mais alta do que Alana, com um rosto inexpressivo. Não sorriu e olhou para a esposa de Nick como se estivesse decepcionada. Devia ter me avisado, disse azeda. Por quê? A casa sempre está em ordem? Depois do café, eu a levarei para conhecer melhor a casa, Sra. Challoner. Pode chamá-la de Alana, disse Nick. Ela é quem deve me dizer isso, respondeu Ellen. Querida? Insistiu Nick, olhando a esposa, mas demorando o olhar nos lábios sensuais e rosados. Por favor, pode me chamar de Alana, disse ela friamente, enfrentando o olhar da outra. Como estaremos sempre juntas aqui, as coisas ficarão mais fáceis. Eu me sentirei melhor se a chamar de Sra. Challoner. Não seja tola, Ellen, insistiu Nicholas. Sempre chamou Claire pelo primeiro nome, não pode fazer o mesmo com Alana? O que temos para o café? Foram servidos numa pequena copa ao lado da sala de jantar. O sol entrando pela porta que dava para o outro terraço florido. Ao longe estavam o mar e as árvores com suas copas prateadas. Aos poucos, Alana sentia-se melhor. O pior tinha passado e, embora Nicholas fosse dono do seu corpo e da sua vida, sua integridade continuava intacta. O corpo estava um pouco dolorido, mas esperava, com o tempo, se acostumar à poderosa sensualidade do marido, quando fazia amor com ela. Esperava também que aquela excitação diminuísse, pois, depois de algum tempo de casados, os casais não deviam ficar assim abalados com a proximidade um do outro. Depois da refeição, Nicholas trancou-se no escritório, enquanto Ellen levava-a para conhecer a casa. Nem mesmo a atitude fria da governanta evitou que Alana apreciasse seu novo lar. A arquitetura da casa, aproveitando ao máximo o lugar e a magnífica vista, combinava harmonicamente com a decoração sóbria e aconchegante, formando um conjunto impecável. Era bem maior do que pensara. Além do quarto deles, havia ainda um quarto de criança completo, 4 banheiros, quartos de hóspedes luxuosamente mobiliados, salão de estar, de jantar, uma biblioteca e uma sala de música, além da salinha mobiliada de junco onde tinham tomado café. Depois, Alana foi sozinha dar uma volta pelo jardim e descobriu uma piscina e uma quadra de tênis, escondida atrás de uma trepadeira de maracujá. Colheu uma das frutas já bem madura e comeu. Visitou então o pomar com as suas laranjeiras, limoeiros e macieiras. A seguir, a horta, onde encontrou um homem no meio dos brócolis. Era alto e magro, e olhou espantado para ela. Sou Alana Challoner, disse, estendendo a mão. Hugh Turkleton, espero que seja feliz. Obrigada, mas que linda horta! É o senhor quem cuida de tudo aqui? Sim, é um lindo lugar, comentou, tentando puxar conversa, mas tudo que arrancou dele foram monossílabos. Depois de algum tempo, desanimada, ela voltou para casa. Sentou-se numa espreguiçadeira perto da piscina. Aparentemente, os 2 Turkleton eram pouco comunicativos, mas conseguira descobrir que a casa tinha sido decorada por um profissional, e apenas o quarto do casal por Claire. Mergulhou a mão na água e se surpreendeu ao descobrir que ela estava aquecida. Por que não? A mãe lhe havia dito que Nick era muito rico. Aquecimento solar, explicou uma voz atrás dela, a zombaria deixando-a imediatamente tensa. Já esteve na garagem dos barcos? Não aceitando a mão que ele lhe estendia, ficou de pé, mas Nicholas passou o braço por sua cintura, puxando-a para ele. Vamos até lá? A garagem ficava no sopé do rochedo. Havia 2 canoas, um barco a motor e um escalê, além de material de pesca e rede. É enorme, comentou Alana com sua voz ecoando. Foi construída quando os barcos eram guardados em galpões. Podemos dar uma volta de barco hoje. Você não precisa trabalhar? Preocupada com a minha renda? Caçoou e ela ficou tensa. Não se preocupe, senhora minha mulher, eu farei com que nunca lhe falte dinheiro. Mas eu não vou perder tudo só porque estou em lua de mel. Eu tenho gente de confiança e essa semana eu estarei à sua disposição. Se estivesse mesmo, eu afogaria. Ele riu e chegou perto daquela figura altiva e desafiadora, os belos olhos azuis brilhando friamente, o queixo erguido. Você seria a própria viúva alegre, não é? Sinto muito, meu bem, mas eu não pretendo morrer tão convenientemente. Terá que me aturar por mais alguns anos. Para se certificar de que ela havia entendido, ele a beijou, segurando-a com força, deixando claro que mandava.
Nos dias seguintes, exploraram a propriedade e fizeram longos passeios na lancha a motor por toda a Bahia, parando em praias. A princípio, a conversa era forçada entre eles, mas aos poucos tornou-se mais natural. Os dias não eram tão ruins, eram as noites que Alana temia, pois cada vez ficava mais difícil mentir nos braços dele. Não que sua passividade o aborrecesse, ele parecia ter um perverso prazer com sua teimosa resistência, provocando-a com as pequenas traições do seu corpo até que chegava ao clímax e por alguns momentos se entregava à paixão, ficando depois relaxado e saciado. Nicholas divertia-se com o poder que tinha sobre o corpo dela, mas pelo menos não a violentava. Apreciava a sua pele acetinada, a forma perfeita do seu corpo, seu perfume, o gosto da sua boca. Enquanto a amava, dizia tudo isso, usando também a voz grave para aumentar o domínio físico que tinha sobre ela, até que seu corpo começava a ceder e a aceitar a sua possessão com um prazer secreto e cheio de remorsos, mas não a sua mente ou seu coração. Cada noite o ressentimento em seus olhos azuis o fazia sorrir, zombeteiro, enquanto aos poucos a preparava para a posse final. Apesar da fraqueza do seu corpo, ela lhe negava rendição total, nunca chegando ao orgasmo. Depois de uma semana, Nick passou a viajar para Auckland todas as manhãs, e Alana ficava livre o dia todo. Algumas vezes trabalhava no jardim, ajudando o silencioso Hugh. Nos finais de semana, ela mesma cozinhava, surpresa ao descobrir que se divertia. Não recebiam visitas, e estavam completamente separados do mundo. E quando o dinheiro que tinha no banco acabasse, Alana não sabia o que fazer, pois Nicholas não tocava nesse assunto. Depois do jantar, eles se trancavam no escritório, só indo para a cama depois que Alana estava dormindo, mas sempre a acordava.